mas continuamos ainda pelos desejos naturais da carne. Não é exatamente isso? A gente continua ainda fazendo, sabe, aqueles pecadinhos de estimação, aquela maledicência que a gente traz de vez em quando e fala sem pensar, não levando em consideração aquilo que Deus pensa sobre isso. Mas condenamos o pecado da impureza sexual. Condenamos o pecado viamente da impureza sexual, mas os pecadinhos que habitam e rodeiam no meio de nós, nós não damos o valor a qual ele precisa. Não dando assim também o peso necessário para aquilo que Cristo fala a nosso respeito, irmãos. E mediante a esses pecados que fazem com que a gente quebre a aliança da graça, a gente também começa a receber aquilo que nos é de direito, a morte. Interessante de falar sobre isso, né? E esclarece muito mais também, tem outro rito que fala muito bem sobre isso, e é a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, não precisam abrir, tá, irmãos? 11, né? O versículo de número 23. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois que jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anuncie a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor e bebe do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine-se a si. Então comam do pão e beba do cálice, pois a pessoa que come do pão e bebe do cálice, sem conhecimento que se trata o corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber do seu próprio castigo. Isso aqui reflete muito bem aquilo que nós falamos sobre graça. Está vendo o ritual de aliança que está sendo feito? Você consegue compreender o peso que existe em tomar uma Santa Ceia? Você consegue compreender o peso que existe no batismo? Você consegue compreender o peso que existe quando você fala: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida? Ao ler sobre esse rito que nós fazemos também dentro da igreja, que é a Santa Ceia, nós lidamos aqui com algo muito perigoso. Irmãos, eu não estou aqui querendo fazer com que ninguém desista de tomar a Santa Ceia, eu não estou aqui botando um terror para que a gente fique apavorado, não quero tomar Santa Ceia, não quero me comprometer, porque não se comprometer também é morte. Mas muitas das vezes a gente faz algumas coisas, como foi dito aqui, sem o real, sem o valor, sem o peso real daquilo que tem.
Tem, irmãos. Ao tomar o cálice e comer do pão, você está dizendo: olha, Jesus, a sua vida, eu estou comendo da sua carne, eu estou bebendo da sua vida, e ela agora está em mim. Mas ele também vem falando embaixo, dizendo o seguinte: mas aquele que come indignamente, ou seja, aquele que come por meio de traz escândalo, aquele que faz uma coisa que traz vergonha a esse ato religioso, este será condenado. E diz mais, diz também que aquele que come sem um entendimento, olha onde mora o perigo, irmãos. Aquele que come não discernindo do corpo, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o valor desse corpo, não discernindo o valor da aliança. Lembra a aliança? Quando você come, quando você é batizado, quando você aceita Jesus, irmãos, vocês estão fazendo uma aliança, e essa aliança ela é muito séria. Essa aliança traz para você a vida ou a morte. E mais abaixo ele vai dizer: portanto, que o homem examine-se antes de comer. Examine-se. E o examinar, irmãos, quer dizer um olhar introspectivo, minucioso sobre aquilo que nós somos, mediante aquilo que nós estamos fazendo. É como se você colocasse uma balança e dizer: Senhor, aqui está o meu pecado, e eu entendo sobre a sua graça. Eu entendo o valor e eu entendo a sua justiça. E aí tem que gerar em nós, irmãos, o verdadeiro arrependimento. Irmãos, não basta dizer assim: Senhor, eu sei que pela tua graça me perdoa do meu pecado, tenha misericórdia de mim, eu sei que eu sou falho, eu falei aquilo ali, falei aquilo lá, o Senhor me perdoa. Não é isso. Isso não é arrependimento. O arrependimento, ele te traz um sentimento de dor daquilo que você fez, de você sentir, irmãos. Ninguém aqui, se for lesado, ninguém aqui, se for roubado e tiver a oportunidade de ser roubado de novo, vai falar assim: pode me roubar porque eu tenho prazer. Rouba, pode levar, leva tudo. Bate um arrependimento de ter sido roubado, bate arrependimento de ter feito alguma coisa que você se posicionou para que aquilo acontecesse, não bate? Porque arrependimento é o desejo de nunca mais aquilo venha acontecer na minha vida. O verdadeiro arrependimento me faz sentir nojo dependendo daquilo que eu fiz, daquilo que eu pratiquei. E toda vez que eu vejo, eu me deparo com aquilo de novo, meu Deus do céu, aquilo me traz angústia. Do outro lado, o remorso é aquilo que a minha consciência interpreta e sabe que é errado. Eu sei que é errado. Eu me sinto mal. Mas quando eu tiver a oportunidade de fazer de novo, adivinha só, eu estarei fazendo. Entendam, irmãos. Remorso não tira sobre nós a acusação da aliança. Pelo contrário, ela se agrava em nossas vidas. E na leitura, se você for ver aqui mais abaixo, ele vai dizer: olha, por isso é que há entre vós muitos fracos e doentes, e outros que já dormem. Muitas das vezes eu fico parando e pensando: por que eu trago essas palavras? Eu estava até na reunião ali com o pastor Elias, e Adailton, e eu falei assim: olha, eu não sei, mas às vezes Deus me traz umas palavras tão duras. Eu queria trazer palavras mais brandas, palavras melhores, palavras... Eu queria ser um Tiago, consegue trazer uma palavra, cara, que ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele traz alegria ao coração quando prega, um gigante. Mas aí,
Deus me dá algumas coisas que eu começo a olhar para a igreja, eu começo a olhar o movimento da igreja, eu começo a olhar aquilo que nós éramos para ser, eu começo a olhar aquilo que nós deveríamos agir e praticar, e eu vejo que a gente não tem sido eficiente. E eu me pergunto, Senhor, por que a tua igreja não consegue vencer algumas coisas? Por que a igreja já não tem mais o poder que tinha antigamente? Por que a igreja muitas das vezes se encontra fraca, deficiente, Senhor? Ela foi firmada pelo Senhor, ela foi levada pelo Senhor, nós não conseguimos mais curar, a gente não consegue orar, e muitas das vezes Deus agir em algumas coisas, às vezes faz com misericórdia, mas nós não somos atuantes como igreja. E eu me perguntava por que daquilo. Até que um dia eu comecei a ouvir Deus falar no meu coração: você sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês têm interpretado algumas coisas que não são verdades. E vocês não têm dado peso, e aí Deus me deu essa palavra, irmãos. Muitas das vezes nós não conseguimos vencer como igreja, porque temos tomado o corpo de Cristo, feito alianças com o Senhor, feito alianças com irmãos, em que não cumprimos. Nós somos pessoas que muitas das vezes não colocam peso onde ela deve ter peso, mas a gente coloca peso onde não precisava ter peso. A nossa incapacidade de perdoar, a nossa incapacidade, irmão, de amar ao próximo, a nossa capacidade de fugir do pecado, a nossa capacidade de alimentar o nosso ego, a nossa incapacidade, muitas das vezes, de olhar a aliança que estamos fazendo, a nossa incapacidade, muitas das vezes, de olhar o nosso pecado diante do Senhor e ter um genuíno arrependimento, tem nos feito ser pessoas doentes, mortas. E existe uma palavra muito pesada sobre tudo isso, porque a palavra do Senhor diz: olha, irmãos, minha igreja, falando para a igreja, se você fosse frio, se eu soubesse, se você não soubesse de nada, se você reconhecesse que você é nada, se você reconhecesse que você é pecador, se você reconhecesse toda a sua miséria diante de mim, se você fosse hábito frio, você seria bem aceito por mim. Da mesma forma, se você fosse quente, se você fosse aquela pessoa que interpretasse, aquela pessoa que vivesse, aquela pessoa íntegra, eu também te aceitaria. Mas vocês não são um e nem o outro, vocês são morno, e morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem uma dificuldade, irmãos, muito grande das pessoas que pensam que estão fazendo a coisa certa e batem o pé dizendo: não, eu estou certo, é dessa forma, é do meu jeito, a Bíblia tem que se adequar a mim. Irmãos, eu quero te dizer, você está debaixo de uma terrível condenação. Você está debaixo de uma terrível condenação, porque a aliança como você faz e não dá valor à aliança a qual você fez com o Senhor e não interpretou o seu peso, e está olhando somente os benefícios, ela vai chegar também os malefícios, ela vai vir com peso, e dura é para aqueles que chegarem no dia e ouvir da parte do Senhor: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, porque as suas obras, eu não conheço quem você é, eu não conheço as suas obras, você nunca fez a minha vontade, você nunca deu valor às alianças e os pactos que você fez comigo, você nunca interpretou o sacrifício perfeitamente, você nunca entendeu o que foi graça. E aí a ira que foi sobre o Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, virá sobre nós, virá sobre aqueles que não têm interpretado a aliança do Senhor perfeitamente. A graça, ela é maravilhosa, irmãos. Mas o outro lado da moeda, o lado a qual nós fizemos uma aliança com Ele, nós também tem que ser pesado, também tem que ser visto.
Nós vivemos em um tempo em que a gente consegue se enfermar um ao outro. Nós vivemos em um tempo em que a gente não dá o peso ideal, a gente está doente, a gente quer curar pessoas. Irmão, diz para mim, que doente consegue curar outro doente? Que enfermo consegue curar outro enfermo? Eu não sei você, mas eu já fiz todas essas alianças que eu citei aqui. Eu já fiz a aliança de aceitar Jesus em meu coração, de ser circuncidado em meu coração. Eu já fiz também a aliança do batismo. Eu já fiz também a aliança da Santa Ceia. E faço. E essa palavra tão dura, irmãos, tão dura, não quer dizer que eu estou isento dela, porque é todos os dias. Eu preciso dar o valor correto, irmãos, para aquilo que eu tenho feito diante do Senhor. Chega de cantar hinos, louvores, cânticos, dizendo que está agradando a Deus. Chega de viver uma vida como se Deus não estivesse te vendo, botando o peso, dizendo que a graça do Senhor é o que te basta. Ela não te basta, ela te condena. Chega de fazer rituais achando que Deus está se agradando do nosso sacrifício. Chega. Se nós não formos maduros, se nós não interpretarmos aquilo que nós temos feito diante do Senhor, se nós não olharmos os passos que nós estamos dando, nós estamos indo para o abismo, nós estamos sendo condenados achando que estamos salvos. Imagina que decepção, naquele grande dia do arrebatamento, todos nós nos depararmos um com o outro e olhar, ué, você não foi? Mas por que você não foi? Imagine aquilo que era para ser bom, que a graça de Deus agora se manifestando com a ira e a justiça de Deus, porque o inferno não é algo que Satanás preparou para se divertir. O inferno é, inclusive, condenação, ira de Deus para condenar todos aqueles que não aceitaram a graça de Jesus. As nossas interpretações, os nossos cultos, irmãos, eles precisam ser racionais. A nossa vida, como Romanos 12 diz, apresente, não amoldeis, ao padrão deste mundo, mas apresente-se como um sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável. Esse é o culto racional que nós temos. Esse é o culto racional. O culto que você está pensando, o culto que você está botando as medidas, o culto que você sabe que está dando ao Senhor, as atitudes que você sabe que você está... Não, Senhor, eu estou tendo essa atitude, não é porque fulano merece, mas porque eu sei do peso da aliança que eu fiz com o Senhor. Porque eu entendi que o Senhor fez uma aliança comigo. Chega de fazer rituais, Senhor, irmãos, que a gente não entende. A gente precisa de uma reforma, a gente precisa parar tudo, sabe, às vezes, e falar, Senhor, o que eu tenho feito que não tem te agradado? O que eu tenho feito que não te interpreta? O que eu tenho feito diante do Senhor que tem trazido condenação, porque eu não honro a aliança que eu faço com o Senhor? Eu não honro as alianças que eu faço com as pessoas, desmerecendo assim quem tu és. Todos nós temos pecado. E isso não quer dizer que nós não tem jeito, pelo contrário, o advogado já se colocou no nosso lugar. Só que nós precisamos escolher. Escolher, irmãos, a palavra escravo pega um pouco pesado, mas é escolher ser escravo. Porque muitas das vezes fazer a vontade do Pai vai de confronto à nossa vontade. Fazer a vontade do Pai muitas das vezes faz com que a gente não fique tão feliz, irmãos. Ou você acha que a gente ama amar o nosso inimigo?
Isso é natural. Eu acordo de manhã dizendo, Senhor, como eu estou desejoso por amar o meu inimigo. Tem tudo a ver com o confronto de quem nós somos e da nossa carne, como está escrito em Gálatas. Eles são inimigos um do outro, o espírito e a sua carne. Mas muitas das vezes a gente obedece a carne, alimenta a carne, faz de tudo para a carne, irmãos. E vem para o culto achando que a nossa aliança com o Senhor está perfeita. E vem para o culto oferecer ao Senhor e acha que porque você fez alguma coisa, Deus está se agradando, quando na verdade o Senhor está com o coração triste. Porque vai chegar o grande dia, Deus vai ter que agir não com amor, mas vai ter que botar a justiça. Sem falar que Deus olha para uma igreja a qual Ele esperava que fosse vitoriosa, que fizesse algumas coisas no reino da terra, que levasse o reino dele, e Ele olha muita gente doente, porque não decide, porque não interpreta, porque quer viver a vida e a Bíblia com ilusões e mentiras que a gente inventa para a gente mesmo. Os céus, ele é tomado à força. Nunca, se alguém disse para você, meu irmão, que os céus vai ser fácil, olha, essa pessoa mentiu grandemente para você. Ela mentiu terrivelmente para você. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós necessitamos, irmãos, de viver uma vida de um culto, oferecer um culto a Deus racional. Eu não sei você, mas eu me coloco diante dessa situação para dizer ao Senhor: Pai, tenha misericórdia de mim. E eu quero te convidar agora a levantar, se pôr de pé, se você assim desejar, a colocar a mão no seu coração, a ligar o seu pensamento com o Pai. Como nós fizemos a leitura aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu quero te chamar a você fazer um exame, uma introspectiva dentro de você.